Olá, olá, que tal? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências da Splendor Brasil. Hoje estaremos com a jornalista e escritora Cláudia Goins, trazendo suas experiências, suas transformações e como foi a sua trajetória, essa caminhada. Esse é o grande propósito da Arena de Experiências, a gente poder trazer as experiências transformadoras de cada um, como foi moldar o seu design humano para essa situação chamada vida, né? Como é estar na vida, como é evoluir na vida, como é crescer na vida. Quantas vezes a gente se depara com inúmeras situações e a gente não sabe, meu Deus, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, e ao longo do caminho a gente vai aprendendo. Algumas vezes aqueles desafios que nós imaginávamos como sendo algo terrível acaba se demonstrando como alguma situação maravilhosa e reveladora, demonstrando inclusive talentos e oportunidades que tu inimaginava que tinhas. Então esse é o propósito da nossa arena de experiências. Vamos aqui chamar, deixa eu começar a procurar. Vamos procurá-la aqui. Ainda não está nos pedidos. Aqui, Cláudia Goins, escritora. E agora, Cláudia, qual das duas? Eu acho que é esse daqui. Enquanto isso, vamos entrando, vamos chamando as pessoas, convidando, colocando coraçõezinhos para que mais e mais pessoas possam curtir, compartilhar, se deleitar dessas experiências transformadoras. Aqui, a escritora Cláudia Goins já chegou. Lá, já chamei. Vamos ver se no outro perfil aqui. Aí, deve estar entrando já. E esse é o grande barato da vida, né? A gente poder perceber que quanto mais a gente está junto, mais experiências, mais transformações a gente pode evoluir. Boa tarde, Regina. Seja bem-vinda também. Cláudia, vamos ver. De repente tu me manda aqui, tem os dois perfis que estão abertos. Não sei qual dos dois. Vou mandar para o segundo aqui agora. Convidar a escritora aqui. Está me dando opção. Tá me dando opção só de convidar esse outro. Então vamos lá. Vê se é nesse. Enquanto isso, vá se aproximando, vá se acomodando. Esse é o nosso espaço de experiências. E se você tiver alguma experiência também para compartilhar, entre em contato conosco. Mande um direct para nós, vai ser um prazer poder recebê-lo para que a gente possa também compartilhar essas experiências de transformação, essa evolução, essa caminhada, essa trajetória. É sempre muito bom a gente poder inspirar mais e mais pessoas. Olá, Cláudia, agora sim! Conseguimos! Deu certo! A minha assistente aqui estava me alisando e esbarrou aqui. Eu falei, meu Deus, que perfil que eu tô. Bom dia, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, seja lá onde for e onde estiver. Eu ainda não almocei, para mim ainda é bom dia. Estou no chimarrão aqui ainda, deleitando, só Ai, curtindo, que esperando para esse delícia! momento maravilhoso contigo. Que delícia! Obrigada, Ricardo. Obrigada, Esplendor, pelo convite. É sempre bom estar falando sobre esses assuntos que trazem tanta alegria para a gente, tanta satisfação e a afirmação de que é possível sim a gente fazer. Eu adorei isso. É a gente criar um novo design humano. Nossa, Exato. maravilhoso isso. Que show, que show. Então, Cláudia, te apresento um pouco mais. Eu também estou te conhecendo agora, estou muito feliz de te conhecer. Já adorei a tua energia, assim, fantástica. Conta para nós quem é a Cláudia, de onde surgiu a Cláudia, onde moras, para depois a gente ir conhecendo um pouco mais da tua trajetória. Sim, claro, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né? E da capital. E eu comecei, sou jornalista, não tem como a gente fazer essa diferenciação, né? E jornalista e de uma família de religiosos, né? Então a religião em si, ela é muito presente na minha vida desde pequena, desde sempre. E aí fui ser jornalista, aquela coisa de vida profissional, crescer, né? Trabalhei aí na maior emissora do país durante alguns anos. E aí a gente tem aquele famoso start, né? Enfim, alguma coisa dá um. E eu falei, caramba, peraí, que
deve ter mais alguma coisa. Aquele automático, de repente, não funcionava para mim mais. Né? O Sim. automático do trabalho, metas, família, final de semana. Eu falei, não está dando para mim isso. Né? E aí, claro, gente, claro que isso não é um processo Não é um rápido que play eu. imediato, né? Pois é, pelo menos comigo, né, não foi. Então, assim, e aí, depois dessa mudança mesmo de esse seletor aí, seletor é antigo, né? Esse touch aí, né? Quando a gente. E aí eu iniciei essa trajetória, e aí a escrita, que já era muito presente na minha vida, e de repente os textos começaram a ter. Eu virei colunista de alguns sites, e aí os textos começaram a ter comentários, as pessoas pedindo mais, gostando, textos sobre autoconhecimento, sobre alegria de viver, sobre confiança, sobre perdão. E aí aquilo foi me movimentando também, né? Eu falo assim, gente, essa é a minha verdade. E aquilo também foi me acolhendo, porque hoje eu sei que eu estava precisando justamente disso. E aí, Ricardo, não tem jeito, né? Quando a gente entra, a gente percebe que é a verdadeira vida. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de autoconhecimento, Exato. né? E aí, deixa, vai doer, a gente vai ficar confuso, a gente vai achar que tem muitas dúvidas, mas deixa acontecer. Comigo foi a melhor opção. Hoje de manhã, não muito de manhã, né? Porque o jornalista, né? Eu tenho uma rotina até mais tarde. Sim. E aí, hoje de manhã, eu estava pensando nisso, porque a gente sempre fala assim, pô, me arrependo daquela atitude, ou me arrependo daquela decisão. A gente sempre escuta isso, né? Muito. Sim. E aí, hoje, eu estava pensando, eu falei assim, gente, tem algumas decisões que eu tomei na minha vida que eu gosto muito, Ricardo. E isso não tem nada a ver com arrogância ou com. Não, isso tem a ver com autoconhecimento mesmo. Morrendo de medo, como todo mundo, quando a gente toma uma decisão. E aí eu olhei e falei assim: caramba, que bom. E isso tem história. E a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui, mas basicamente foi isso. Né? Sempre tem um acontecimento que faz a gente dar esse start aí e virar e fazer uma nova história. E é o que eu estou tentando. Esse é o Eu grande tenho uma barato amiga. da vida, né? A gente passar a perceber as coisas como momentâneo. Hoje de manhã estava faço duas lives de manhã mais cedo, uma às 6h39 Sim, no Instagram e outra às sim. 7h29 no TikTok. E eu estava falando exatamente sobre isso, sobre os preconceitos, né? Quantas vezes a gente se limita da evolução por um preconceito? Eu já vou para uma expectativa de algo que tem que acontecer daquela forma. Então eu queria que essa premissa, digamos assim, tu pudesse trazer essas situações onde tu, em algum momento, tu foi começando a tua trajetória com preconceito, onde tu te despiu do preconceito, e como foi lindo o descobrir, o desvelar sem esse preconceito, né? Que quantas vezes a gente é surpreendido por algo extremamente positivo, ou até uma simples experiência. Como tem sido isso para ti também? Pois é, e é super interessante você falar isso, porque uma das premissas da gente como jornalista é esse ceticismo, né? Essa descrença. E, de repente, como é que uma jornalista levanta uma bandeira, né, de espiritualidade, sim, de autoconhecimento, sim, né, de você ter um outro olhar sobre si no primeiro momento e, consequentemente, sobre os outros e sobre a situação. Então, assim, o primeiro pré-conceito foi meu, né? De eu vencer justamente essa coisa mais. E até mesmo da vaidade da profissão, né? Daquela coisa assim das pessoas apontarem o dedo e falarem assim, ué, mas você vai falar sobre espiritualidade, né? A espiritualidade é fraqueza, são tolices, são quimeras, né? São autoconhecimento é papo de, né? E aí foi o que eu disse, foi uma caminhada e houve, na verdade, alguns pontos que me fizeram abraçar, né, essa decisão. Então, em 2000 e um tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu decidi sair, né, do trabalho
E aí eu me casei mais tarde, foi uma opção também, né? Isso. Me casei com uma pessoa sensacional. E aí eu falei, não, vamos viver uma outra vida. E nesse viver uma outra vida, eu tive esse tempo também para organizar o que eu queria e tal. E tudo isso, gente, eu falando aqui parece que foi fácil, simples. Não é. Eu sempre falo isso para as pessoas, gente. O caminho do autoconhecimento é maravilhoso, vale a pena, é possível, mas exige disciplina, esforço diário, sabe? Não é assim, não é meia, não são 30 minutos de meditação que vai te transformar numa pessoa melhor, né? 30 minutos de meditação vai te ajudar muito, muito. Então, eu trouxe aquele foco da vida profissional. Isso não é uma crítica, tá, gente? É só Sim, sim, uma sem dúvida. colocação. Então, assim, eu trouxe o foco da minha vida profissional para a minha vida pessoal. E hoje, eu ainda consegui mais um movimento com toda essa crise sanitária. Eu consegui unir a minha vida profissional com o meu objetivo. Uau. Então, hoje eu falo sobre espiritualidade, eu falo sobre autoconhecimento, eu consegui trazer a minha produtora para dentro de casa, né? Então, essa crise sanitária me facultou. É claro que eu vivi todas as loucuras que todo mundo viveu, né? A gente não está, como é que chama? A gente não está, não é nenhuma Olha é isso. exceção, né? E aí eu vivi Ricardo, eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui no online, né? E como jornalista, a gente tem esse poder de resposta muito mais rápido, de repente, por treino, né? Porque a gente trabalha muito com tempo. E aí eu trouxe a produtora e comecei a fazer meu conteúdo, e aí surgiu uma parceria com o YouTube, e vamos montar o canal, e vamos falar. E aí a coisa toda chegou no dia de hoje, nesse convite maravilhoso aí de vocês, nessa plataforma que fala sobre autoconhecimento. Olha isso, né? Coisa que há um tempo atrás a gente tinha um preconceito de isso é coisa disso, isso é coisa daquilo. E hoje a gente sabe, as empresas, o mundo corporativo sabendo que a gente precisa sim ter um funcionário, ter uma pessoa, ter um ser humano que conheça as suas reações, os seus sentimentos para uma tomada de decisão melhor, né? Para uma liderança melhor, né? Para uma convivência ali melhor. E na casa dele, na vida dele, com os amigos. Então, eu acredito, mais do que acreditar. Opa, minha secretária aqui, peraí, que está passando. Mais do que acreditar, é viver, né, Ricardo? E a Exato. gente vê isso nos seus olhos, a gente vê isso nos nossos olhos, que, caramba, como a gente demorou, mas que bom que aconteceu, e que É, bom que estamos aí num horário bom para falar para as pessoas que é possível sim. Acredite, faça a sua mudança do jeito que você achar que tem que ser, no que você acreditar, vá em frente, persiga, insista. É uma questão que eu passei por um. Eu fiquei na dúvida se eu ia falar ou não, né? Eu passei por um diagnóstico de câncer. E aí, há uns anos atrás, né, um câncer de mama, que é interessante porque o câncer ele tem uma carga emocional muito grande, a palavra câncer, né? E aí eu já estava nesse movimento de autoconhecimento e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ué, mas você está com câncer? Eu falei, estou. Mas, né, eu estou me tratando e vamos em frente. Ah, não, porque a minha tia morreu, meu pai morreu, não sei quem. Eu falei, peraí, eu não vou morrer. É mais uma doença que a gente está tratando. Então, hoje eu faço acolhimento com as famílias, eu converso com a família do paciente e eu falo muito isso. Eu falo assim, gente, quem está com câncer não quer falar sobre câncer, quer falar sobre a vida, né? E aí a gente começa a ter um entendimento também, Ricardo, mais amplificado do que é o nosso papel, a nossa experiência aqui. E exatamente. tem uma parte engraçada, só para finalizar essa parte. Imagina. Eu conversando com o Cláudio, que ele está até aqui presente, ele está no Japão, e ele conseguiu entrar aqui, o Cláudio. Uau. Pois é, eu falei assim para ele, amor, você lembra que uma das primeiras preocupações, Ricardo, essa é para rir, uma das primeiras preocupações que eu tive quando eu recebi o diagnóstico foi
caramba, eu não vou ver o final da temporada de Game of Thrones. Aí o meu marido, sabiamente, ele virou para mim e falou assim: não, você vai ver sim. Eu falei: não, amor, eu sei que vai dar tudo certo, já deu. Ele: não, você vai ver. A gente só não sabe aonde, se vai ser nesse plano, em outro plano, em qual, né? No multiverso, metaverso, enfim. E aí eu acho que é muito dessa verdade, sabe, Ricardo, da gente viver isso todo dia, saber que somos, que isso aqui é um papel que a gente está vivendo, que isso aqui é um momento, que isso aqui vai ecoar, vai reverberar para a gente sempre. Então, pô, bons pensamentos, boas atitudes, não são tolices, não são quimeras, isso é energia. E quando a gente pega tudo isso e abraça, a gente vive com certeza melhor. Mas Esse é continua o... com boleto para pagar, continua com Ah, sem imposto, continua dúvida. com tudo, tá, gente? Continua. Esse é o grande barato, né? São as experiências, né? A gente acha que, como tu trouxesse lá no começo a questão do meditar, né? A gente não está nem para o céu nem para o inferno, nem é o ficar meditando e ficar sem noção nenhuma de desconectar da materialidade, nem o estar focado só na materialidade e esquecer a minha Isso. espiritualidade. A gente está aqui, vive luz e sombra. Outro dia estava vendo uma outra live lá da Mônica Medeiros, e ela trazendo o tal do doutor espanhol, né? E ele dizendo, olha, para a gente poder evoluir, se a gente conseguir equilibrar a nossa luz, a nossa sombra, já está valendo. E é exatamente isso, eu não tenho que negar, eu tenho que passar por essas experiências como tu está trazendo. Então, essa experiência de câncer é ótimo também de revelar, como a gente já trouxe outro dia, no ano passado, o João Bruneto trazendo a experiência dele de câncer de próstata, de ir em frente, de acreditar na vida. Né? Eu já passei por outras pessoas também, meu pai, infelizmente, ele fez a passagem, mas às vezes é a forma que precisa para se fazer. Algumas vezes é para te experienciar aquilo para trazer uma cura, outras vezes é para te fazer a passagem para o outro lado. Porque de alguma maneira a gente precisa ir também, né? Mas tudo depende da experiência que eu estou me colocando a serviço para aquilo. Então é muito lindo de tu trazeres, esse é um dos nossos propósitos na Arena de Experiências, mostrar que tudo são experiências. E quando a gente se rende à experiência, ela se torna muito mais rica. Né? Quando eu me abro para aquilo ali, perceber como é isso daqui. Como é? Porque tu não vai querer te colocar 10 vezes a estar com câncer. Mas tu chegou, tu te colocou uma vez com câncer de seio. Ok, como é ter o câncer de mama? É assim, então tá, mulheres, eu entendo agora a dor que vocês estão passando. Isso é para a gente poder ter empatia. Como é que eu vou ter compaixão com a outra pessoa se às vezes eu não entendo? Mas não quer dizer que eu vou ter que passar por todas as doenças para ter compaixão com todo mundo. Mas eu posso, através de uma delas, eu conseguir entender um pouco mais. Isso te leva a um outro patamar. Né? Eu tenho certeza que tu podes, através da tua experiência, ajudar e encontrar mais um nicho de servir, né? Como tu disseste agora. Nossa, eu pude então ajudar essas outras mulheres a como superar. Porque a gente não vem, esse é o ponto do design humano, a gente não vem com manual. Não tem manual de instrução, Não. não tem bula, que nem medicamento, a gente simplesmente vai vivendo. E essas experiências é que a gente pode trazer. Então, que mais de relato tu tem de experiência, de bula, que tu possa compartilhar para nós? Principalmente os desafios. Pois é, e aí eu conversando, né, com o Cláudio, ele falou: não, é importante você contar essa experiência do câncer, né, só para a gente ir em frente. Porque até para desmistificar, e é uma coisa que eu bato muito mesmo, Ricardo, a gente desmistificar tudo isso, porque tudo é vida, tudo é manifestação da vida. Ah, mas existe a morte. Não, não existe a morte, existe a transformação da vida, é a continuação. E a gente não está falando de religião, a gente está falando de dinâmica de viver. Então, quando a gente começa a querer entender essa dinâmica de viver, a gente com certeza tem uma vida mais tranquila com a gente, né? Mas é uma tentativa diária. Todo dia eu abro o meu olho e eu falo: hoje estou cansada, ou estou irritada, ou tem contas para pagar, mas hoje eu sei também que é mais um dia para eu tentar, para eu conseguir, para eu fazer novas escolhas, sentimentos legais, né? Então, o primeiro passo, descubra o que você está sentindo, né? Às vezes as pessoas vivem com tanta raiva do que elas estão vivendo ou do que elas estão escutando e elas só reagem. E quando a gente passa a pegar esse, eu vou falar, protagonismo, né? A gente deixa de reagir e a gente passa a agir. E a vida também obedece essa mesma
essa nova configuração que a gente dá. Então, a minha experiência, eu passo por ela, continuo, eu estava estudando na época, eu continuo estudando, e depois disso ainda lancei, até trouxe aqui os livros, eu lancei mais alguns livros também sobre autoconhecimento, também sobre a alegria de viver, e continuei vivendo, e fiz mais uma mudança, né? Quando eu assumo essa questão do autoconhecimento, eu saio dessa questão religiosa, nada contra isso, mas eu saio dessa questão religiosa e vou mais para a parte do autoconhecimento e para uma espiritualidade mais ampla, sabe? Mais completa. Então eu vou ver o Oriente, o Ocidente, coisas que já sinalizavam dentro de mim. E eu meio que me esquivava, sabe? Aquela coisa, não, peraí, eu vou amanhã, não, depois. Só que chega um momento, né, Ricardo, que a história da gente, eu acredito nisso sim, e aí veio de uma forma muito forte para mim, né? E é interessante, eu estava no metrô aqui no Rio de Janeiro, e eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia, e ela contou a história dela para mim. Ela, poxa, você vai escrever um livro. Aí você conta a minha história. E eu pensando assim, meu Deus, que pessoa, né, desconectada, né? Eu nunca escrevi um livro na minha vida. E, de fato, tempos depois, eu escrevi o livro. Eu contei a história dela nesse livro, num dos capítulos, né, do livro. Então, hoje eu vejo que a minha vida estava muito voltada já para esse caminho. Era só mesmo uma questão desse meu despertar, desse meu entendimento, desse meu amadurecimento, Ricardo, sabe? De vencer o preconceito, de vencer a vergonha. Sim, não tem, né? De repente você está num ambiente e a pessoa olha para você, você não é aquela pessoa que fala aquelas coisas esquisitas? Por isso, o primeiro passo que tu disseste, né, Cláudia? De se observar. Quando eu me observo, eu primeiro valido em mim. Depois que eu validei em mim, o outro pode dizer o que ele quiser. Mas eu estou me aceitando. Se eu estou me aceitando, eu posso ir em frente, eu posso ir mudando, eu posso ir ajustando. Agora, enquanto eu estou na dependência do outro, ele vai dizer: você não é aquela pessoa que fala aquelas coisas esquisitas? É mesmo? Tu acha que eu falo coisas esquisitas? E o que tu acha que eu devo falar? Então, não. Aí eu virei refém. Pois é, né, Ricardo? E é tão gostoso quando alguém. Hoje, no começo, eu dava aquela, tipo, ué, mas é tão gostoso ser diferente no sentido de ter despertado, né? A gente olha e a gente sabe que nós somos já criaturas diferentes. Eu não estou falando de melhor nem pior, eu estou falando de diferente. Esse levantar da cabeça, né? De você falar assim, tem mais vida, tem mais conhecimento. Existe sim a possibilidade de uma felicidade concreta, né? De uma Exatamente. felicidade íntima que começa comigo. E eu tive muitas pessoas que estão aí, obrigada pelas pessoas, a Gabriela, a Regiane, Cláudio, eu sempre falo para ele, o Cláudio é um dos melhores presentes que a vida me deu. E olha que é uma pessoa que passou pelo câncer, eu poderia, ele até falou isso, você poderia ter parado, eu falei, mas parado por quê? Né? Não tem sentido, eu acho que foi mais um empurrão mesmo. A Regiane, obrigada a todos que estão aí, a Sheila, Gabriela, Cláudio, todas as pessoas que estão aqui, muito obrigada sempre pelo carinho. E aí, Ricardo, é interessante que quando você levanta a sua voz, outras pessoas também começam a se identificar com a sua história. E Exatamente. elas começam a falar assim, poxa, mas que legal, eu passei por isso. Nossa, eu passei por isso, mas não pensei dessa forma. Poxa, mas você está me fazendo ver de um outro jeito. E aí, quando você vê a sua caminhada, que você começou num momento meio confuso, você não está sozinho, você nunca esteve, né, na verdade. Mas aí você começa a fazer esses encontros com você, com outras pessoas, e a crise sanitária ainda trouxe essa possibilidade da gente fazer e conhecer pessoas que a gente não conheceria no presencial, né? Que levaria mais tempo, de repente, para a gente conhecer.
e a gente está aqui. Você acha que está em Santa Catarina, é isso? Não, hoje eu estou em Porto Alegre. Eu já Ah, morei 40 anos em Floripa, agora estou no Rio Grande do Sul, morando em Porto Alegre. pois E sem sombra é. de dúvida, né? Eu vejo tem muita gratidão também a essa crise sanitária, toda essa situação pandêmica ou endêmica aqui, tá? De que ela possibilitou algo que já estava disponível, mas ela, ao mesmo Hum, tempo que colocou cada um no seu nicho, ela também atraiu ou juntou todo mundo, mesmo que distante, né? E algo que já era meio disponível se tornou um pouco mais corriqueiro, ou muito mais fácil das pessoas se integrarem. Reforçando todo o teu agradecimento, muitíssimo obrigado a todos que ainda não conheciam a Splendor Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso prazer e privilégio de estar com vocês aqui, exatamente compartilhando experiências. E um ganchinho lindo do que tu disseste, dessa questão do quanto a tua experiência acaba ressoando em outro, e em outro, e em outro, e a gente vai se identificando. Esse é um dos pontos de que a gente quer trazer, também não vinculado exclusivamente a uma religião, a uma técnica, a uma metodologia ou a uma área. Né? Nós queremos mostrar esse design humano. Todos nós somos seres humanos, imperfeitos como humanos, buscando essa perfeição. E aí, com isso, a gente precisa perceber que existem várias formas. Né? Tu vai conseguiu através do jornalismo, através da escrita, outro vai através da radiestesia, outro vem através de constelação. Cada um vai trazer de uma maneira essa forma de se conhecer melhor, de olhar para dentro. hum, E como já dizia o Gandhi, né? Se você quer a mudança, seja a mudança. Eu preciso primeiro olhar para dentro de mim. Como tem aquele outro general dos Estados Unidos dizendo lá, olha, tu quer fazer alguma coisa bem feita, começa arrumando a tua cama. Por quê? Porque na perfeito. autorresponsabilidade, se eu tenho que ter a autorresponsabilidade dos pequenos detalhes, eu consigo ir em frente. Então, nessa tua caminhada, Cláudia, como foi então tu ires assumindo a autorresponsabilidade e te percebendo nas mudanças? Porque o nosso primeiro nível de consciência, a gente fica dependente dos outros. Pai, mãe, tudo mais, a gente quer aquela satisfação. Só que a gente era para ser ensinado depois a se validar. Então, como foi essa transição para ti, para que tu pudesse ir fazendo essa caminhada e confiando nos teus passos? Perfeito, Ricardo. Eu também sou adepta dessa ideia que inteligência emocional tinha que começar lá no jardim de infância, né? Que a gente tinha que ter uma das disciplinas, seja na graduação, na especialização, o autoconhecimento, né? A gente já tinha que começar lá no berço, essa Sim. questão de você identificar o teu sentimento e saber lidar, porque muito do que a gente lida no dia a dia, conversando com as pessoas, eu perguntava assim, mas o que você está sentindo? E falava assim, eu não sei te dizer. Mas era um não sei te dizer mesmo. Ela Tá. não tinha aquele olhar, o hábito de olhar para falar assim, meu Deus, o que eu estou sentindo? O que é o primeiro passo? Respondendo também a sua pergunta, esse foi o meu primeiro passo. O meu desconforto íntimo. Eu sempre fui inquieta, né? Mas ao mesmo tempo tímida, gente. Eu uma jornalista tímida, né? Então eu sempre fui muito quieta. Eu lembro, os meus pais comentavam isso, que achavam que achavam que eu, de repente, que eu teria alguma dificuldade, porque eu era muito quieta, eu sou a caçula de uma família, né? Somos E dois. eu, pois é, né? E são dois, então assim, eles eram muito bagunceiros, tal, enfim. E eu também sou meio temporão, né? Então, e aí eu lembro de eu começando a falar mesmo na faculdade. Ah, que lindo. O Cláudio colocou, foi com a força de Deus e das nossas gatinhas. Ele é uma das poucas pessoas que eu consigo parar e falar, nossa, até me emociono. Mas vamos lá. Então, assim, o, essa inquietação, né, de você falar assim, eu lembro de começar a falar na faculdade. E aí, na faculdade eu comecei a falar muito, muito não, comecei a falar. Sim. E só que eu já tinha muito do meu pensamento organizado. Eu acho que deva ter sido justamente pelos anos de silêncio, né? E aí eu vi que eu não me adequava ali, porque eu não estava naquela superficialidade. E é claro, né, que isso, você mais jovem, isso me trouxe um sofrimento, um não pertencimento. Porque nessa época a gente quer pertencer, a gente quer Sim. fazer parte do grupo, da turma. E As eu não tinha tribos. esse. Pois é, eu não tinha esse.
eu não sei se era vontade, Ricardo, eu não tinha esse pertencimento, porque eu falava assim, gente, não é assim, eu não quero isso, né? E então foi quando também eu parei de frequentar a religião da família, né, que tinha todo um envolvimento familiar, então eu tive que cortar esses laços. A minha mãe disse que eu ia me perder na vida, aqueles dramas, aquelas coisas todas, né? E eu cortei e fui viver, Ricardo, essa questão, viver estudando. Eu fui procurar conhecimento para entender por que, que eu não pertencia. E mais para frente eu fui entender aonde eu me enquadrava, aonde eu iria pertencer e a quem efetivamente eu pertencia. É claro, eu repito mais uma vez, gente, não foi uma caminhada rápida, simples e da noite para o dia. É uma caminhada diária, de muita disciplina, de muita vontade, de muito acerto e de muito erro também, de muito. Meu Deus, como eu sou lenta, meu Deus, como eu estou confusa. Mas é maravilhoso, é possível. Eu afirmo muito isso para as pessoas. É possível, sabe? Ai, Cláudia, eu estou com uma angústia, eu não sei lidar. Sim, para, respira, se sente, se conhece. Eu sei que é difícil quando falta a questão econômica, quando falta a saúde, né, Ricardo? Os desafios de todo mundo. A gente não está falando aqui de mundo de Alice. A gente está falando desse mundo com todos os desafios, mas também com esse sentimento de querer se conhecer, para se amar mais, para conseguir passar por isso de uma forma mais menos dolorida, porque é possível. Exatamente, exatamente isso. Bem-vinda, Rose, bem-vinda, Virgínia, Kelly. A Kelly dizendo aqui, acho que todos os dias aprendemos, principalmente com a família. Sim, a família é um grande espelho, né? Eu adoro muito a teoria dos espelhos, dos quatro espelhos. Aquilo que eu vejo no Sim, outro, eu admiro, é meu. Aquilo que eu vejo no outro, não gosto do outro, também é meu. Aquilo que me sim, dizem de mim, eu não gosto, é meu. Aquilo que dizem de mim não me causa nada, é do outro, ponto. Eu preciso estar atento sim. a esses detalhes, mas para isso eu preciso estar me percebendo. E o quanto é lindo de perceber sem julgamento, sem culpa, né, Cláudia? Porque esse é um outro detalhe. Algumas vezes a gente começa a sentir uma determinada emoção e vem os nossos pais lá, a família, dizendo: não, tu tá com raiva, tu tá com medo, tu tá com isso, tu tá com aquilo. Mas às vezes nem eles sabem. Simplesmente alguém disse para eles que eles estavam aquilo ali. Então só tem uma maneira, né? Respirar, sentir, não pira, respira, não pira, para que tu possa tomar consciência daquelas emoções. Porque algumas vezes a gente tem, pois é, isso aqui é uma cuia, tá? Alguém me disse que isso era uma cuia, mas ninguém sabe me dizer, mensurar qual é o sentimento, como ele é. A gente consegue identificar a materialidade fora, mas essa parte que é um pouco mais íntima e que cada um sente de uma maneira, lá o Dalai Lama até pediu para o Paul Ekman e a Eve Ekman identificaram o Atlas das Emoções, né, onde identificaram 5 a 8 emoções primárias e tudo mais. Ok, já existem estudos que mostram isso, mas eu preciso aprender a conhecê-las, aprender a sentir. Senão, o que, que acontece? Invariavelmente, a gente explode no ambiente onde não pode. Tu vai acumulando e normalmente é com quem a gente mais ama. Tu vai lá e tu vai estar com raiva e vai explodir no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, nos teus pais. Para. Por quê? Porque ali aquele pertencimento me faz, não, aqui esse elo não vai romper, porque a cadeia está forte, tá? Mas eu preciso também aprender a ser doce com eles, aprender a viver a vida. Então, nessa situação também, como tu pode trazer outras experiências, né? Porque a gente já está quase com 40 minutos, esse tempo passa muito rápido, assim não tem condições. Mas como que tu pode, Conversa boa é assim. como que tu pode trazer outras experiências, digamos assim, é, dessa situação de que um ponto tu estavas enxergando, né, de uma forma com preconceito, como tu trouxeste talvez a própria religiosidade, né, que a família trazia uma religiosidade, e como é se abrir? Porque esse é um dos grandes medos que a gente passa, né? De, meu Deus do céu, se eu não for mais à igreja, eles vão largar de mão de mim, eles não vão mais me amar, não vão mais me querer. Não, peraí só um pouquinho, gente, é só mais É verdade, ampliando a minha ótica. Como é foi verdade. isso para ti, ou se tu teria outro exemplo nessa linha? É verdade, Ricardo. E eu começo com uma palavra: coragem. Coragem.
Não precisa ter 100% de coragem, não. Tenha 10%, tenha 5%. Muitas vezes eu iniciei caminhos na minha vida, Ricardo, que eu não via. E eu falava assim com quem eu acredito, eu falava, mas eu não estou vendo o caminho. E eu escutava, coloca o pé que o caminho aparece. Nossa, nossa, como isso é difícil! Isso é muito difícil, porque a gente também foi treinado nesse ocidente que a gente vive com essa materialidade, né? Você acredita naquilo que você pega, que é tátil, né? E como é que eu vou começar um novo caminho onde você não enxerga? Exato. Olha, então, assim, o que eu falo muito, coragem. É uma palavra que eu poderia escrever um livro sobre ela, sabe? Sobre a origem, não só da origem, mas a coragem de você pegar mesmo a sua vida e os seus sentimentos e falar assim: isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou decidir mais na frente. E agora eu vou continuar. Então, Isso. quando você tem essa coragem de você se olhar no espelho, de você se pegar, eu me peguei muitas vezes, Ricardo. Nossa, e eu me dei muitas broncas, como eu também me acolhi muitas vezes, né? Nas decisões, eu falei assim: nossa, que orgulho de você, cara, você conseguiu, você conseguiu. Então, eu até me emociono porque eu gosto de passar isso para as pessoas, porque eu sempre me coloco naquela posição assim: se eu conseguir, porque é possível, todos conseguem. A gente não tá, Cláudia, mas é muito mais fácil porque você mora isso, você tem isso. Não, eu não estou falando da materialidade, eu estou falando da coragem, eu estou falando do nosso íntimo, da questão de você, sabe, repensar e redefinir e fazer um novo design. Que maravilhoso isso, Ricardo, um novo design. Então, eu tenho vários exemplos, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando, mas eu acredito que tudo na minha vida começou com a coragem. E eu nem sabia que era coragem. Eu fui entender que eu era uma pessoa corajosa muito tempo depois, né? Então, eu falo isso para as pessoas: tenha coragem. Ah, Cláudia, mas o que as pessoas vão pensar? Eu falei assim: as pessoas vão pensar. Ah, mas o que elas. Eu falei: não, você não está entendendo. Elas vão pensar. Independente se você fizer, não fizer, se você. Elas irão. Então, tenha coragem para viver a sua história, para você enxergar dentro de você a sua história e viver. Mais uma vez eu repito: não será um caminho como a gente às vezes escuta, maravilhoso. Gente, é muito bom, mas é um caminho também com seus desafios, mas vale a pena. Olha aqui o brilho dos olhos, olha o Total. Ricardo. Vale a pena. Não tem como a gente disfarçar esse Não. novo, sabe? Quando a gente abraça tudo isso, não tem mais como você voltar e falar assim: não, peraí, eu vou ser. Não, esquece. É uma nova versão. Eu gosto muito mais dela hoje. Eu gosto muito mais disso hoje. E com tudo isso que a gente está acontecendo, crise sanitária, desafios no leste lá, europeu, tudo aquilo ali, e a gente ainda assim mantém sim a nossa disciplina, mantendo sim a nossa crença, aí a nossa espiritualidade. É isso, Ricardo, coragem para viver. Eu acredito muito nisso. Gosto muito de uma frase, não me lembro do autor, mas que fala: caminhante, caminhe, que o caminho se faz ao caminhar. E aí eu me lembro do Amém. filme aquele do Indiana Jones, né, Em Busca do Cálice Sagrado, onde ele tinha uma parte, a última parte para ele atravessar, e que falava lá praticamente a fé. Eu até me Sim, arrepio e me emociono junto contigo, porque eu sei que a tua conquista também foi linda. sim, E ele falava exatamente disso, né? Confia. E aí no que ele dá aquele passo assim, ele percebe que ele não cai. E aí no que ele olha de lado, ele percebe sim, que existe um caminho lá. Ele joga a terra, aí ele enxerga que tem aquele caminho, mas o jogo de ilusão, o quanto isso é importante. Olha o simbolismo por trás disso, né? Quando eu estou sim, olhando para fora, eu estou vendo a reatividade, aquilo que eu já cocriei. Agora, se eu me sim. abro a dar o passo assim para caminhar e então perceber que o caminho vai se abrindo, eu passo de confiança. Que só tem uma maneira de saber, é dando o passo.
É dando Isso passo, aí. por isso essa coragem que tu disseste. Coragem de dar o passo. Não Sim. importa quantos quilômetros são o caminho, mas ele é feito de um passo de cada vez. A cada passo e mais um passo, não fica no chicote lá te culpando, julgando, criticando, seja lá o que for, simplesmente percebe. Eu adoro o exemplo do Thomas Edison, eu sempre uso, porque para mim é mágico essa questão de eu sair desse comodismo e eu perceber, eu descobri como chegar ou como não chegar, ponto. Sim. Só isso. Mas tudo requer mais um passo para eu estar me observando. E aí tu trouxeste o segundo elemento que eu trabalho bastante dos três pilares que eu digo para autotransformação. Né? Primeiro, a autoobservação. O segundo, o Sim. autoamor. Quando eu me observo, eu aprendo a me amar. Eu preciso eu Sim. aceitar que eu estou fazendo aquilo, para então eu ter a autorresponsabilidade. Não é o que os Ah, outros vão me dizer, mas o que eu estou assumindo de responsabilidade daquilo que eu causei. Causa e efeito, pronto. E aí eu vou sim. crescendo, e aí eu vou indo em frente, dando um passo de cada vez, assumindo, eu dei esse passo, esse foi o efeito, ok, é como eu queria? Não, não é. Então o que eu posso fazer? Como eu posso fazer diferente? E assim vai sem medo, sem problema, sem nada. Sim. Simples, sempre mais uma experiência. Lindo, Cláudia, lindo. Eu me emocionei junto contigo ali, sem sombra de dúvida. Esses brilhos nos olhos são fantásticos, porque só a experiência faz a gente poder se moldar. Do contrário, eu estou Sim. na ilusão ali, ou num conhecimento e não numa sabedoria. Sabedoria é eu experienciar aquilo. Né? E esse é outro grande barato. Aquela experiência que tu vive, ninguém te tira. Ninguém vai chegar e Sim. vai dizer de ti, não é bem assim a ter câncer. Não, só um pouquinho, eu tive. A minha experiência foi assim, não quer dizer que ela é melhor ou pior, que ela é certa ou que ela é errada, mas a tua experiência foi assim. Ponto. Sim. Caminhando para o E nosso... é, Vai, por e é favor. interessante para fazer, você falou sobre a ilusão. Eu tenho uma produtora e o nome da minha produtora chama Véu de Maia. Você, Olha, para quem não conhece, Véu de Maia é uma expressão justamente da queda dessa ilusão maia, né? Da queda dessa ilusão dos nossos olhos. Quando a gente passa a enxergar a verdadeira vida, mais uma vez, não falando, né? Mas a verdadeira vida como nós somos, essa autoaceitação, né? Esse autoacolhimento, esse autorrespeito. É o caminho, sim. É o caminho, Ricardo. Eu acredito que a nossa voz vai chegando para mais pessoas e fazendo sentido para mais pessoas vão se juntando e a gente vai modificando uma situação, um grupo, uma cidade, um mundo. exatamente. Exatamente. Porque através de nós a gente passa a emanar uma nova mensagem. Né? Isso a física quântica Sim, já está mostrando também. Né? As sim, multidimensões, à medida que a gente passa a emanar mais amor, eu passo a ter um coletivo mais amoroso. Por isso que está todo mundo sim, desabrochando um pouco mais, percebendo um pouco mais a situação, porque já tem mais pessoas despertas. Né? E tu trouxesse um exemplo lá do comecinho ali da autopercepção, né? E o quanto ele está em detalhes. Eu hoje, até estava falando num atendimento antes aqui, eu hoje voltando para casa, fui dar uma carona para minha filha e voltando para casa e percebi no trânsito. E estava lá no trânsito, daqui a pouco eu prestando atenção no carro da frente. Nossa, mas ele tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Eu parei e disse, para de julgar, para de cuidar o outro. O que é o teu caminho? E aí foi mágico, eu simplesmente, no que eu parei de ficar olhando para o veículo da frente, se ele está fazendo certo, se está fazendo errado, e olhei o meu e vi quais eram as possibilidades, aquilo me tranquilizou. E é sim, sempre assim, né? Eu sim. paro de ficar reativo, querendo cuidar da vida do outro. Não, tá aqui. Tem outra opção para eu fazer? Não, não tem outra opção a fazer. Então tá, segue no teu caminho, que o caminho vai se fazendo ao caminhar. Sim, sim, Ponto. sim. Sabe, e a gente fala de uma forma simples, e mais uma vez, porque eu já escutei muito isso, Ricardo, nos nossos encontros, antes disso tudo, quando a gente tinha os encontros presenciais, algumas pessoas falavam assim, mas isso tudo é muito simples, mas no dia a dia a gente não é assim. Eu falei, mas tem que ser assim. Seria bom Exato. que fosse, tem que ser, não, mas seria bom que fosse assim. Comece, como você falou, comece com um passo pequeno. Você não precisa começar grande. Ninguém começou grande, gente. Sabe? Inicia. Tenha coragem. Você não precisa ter 100%, o potinho cheio. Tem o potinho com 5%, bota o pé igual o Indiana Jones e vai.
sabe? Então, eu acredito nisso, eu vivo isso. Todo dia eu coloco o meu pé. Às vezes eu vejo o caminho, gente. Às vezes eu não vejo o caminho. A diferença é que hoje eu estou mais confiante, né? A diferença é que hoje eu tenho mais amor por mim, no sentido assim, e se tiver errado? Tudo bem, você tentou, vamos em frente, você tenta de uma outra forma. Então, quando a gente passa também a ter esse, como você falou, esse auto-amor que a gente tinha que começar lá atrás, lá na adolescência, naquele processo difícil, né, da adolescência, né? E a gente já tinha que ter, olha, é normal tudo isso que você está sentindo, vamos crescer, isso vai passar porque passa. Toda dor passa, toda felicidade passa, tudo efetivamente passa. Então, quando a gente percebe essas questões temporais, a gente vive melhor, a gente deixa de ter aquela ansiedade doida. Ah, você fez uma historinha, eu gostei disso, é verdade. E a gente, aquela ansiedade do tempo, e a gente percebe que o tempo, ele vem, ele tem o momento dele de acontecer, de não acontecer. Exato. Quantas vezes a gente se precipita e não é uma boa caminhada. Então, E quando a gente, e esse é o ponto mais importante que eu vejo cada vez mais, é estar presente naquela situação. Sai sim, do julgamento no dela. presente. Não tem de certo ou errado, simplesmente é o que foi possível. Descobriu como Sim, chegar onde quer chegar ou descobriu como não chegar onde quer chegar. Ponto. Ponto. Simples assim. A é, dificuldade, a nossa maior dificuldade do ego, do eu imaturo, é de perceber que a vida é simples. E às vezes a gente não sabe tornar simples a questão que tu disseste ali do auto-amor, que a gente não é ensinado, porque os nossos pais também não sabiam. E quantas é, vezes nossos pais projetam o amor deles na realização dos filhos? E aí a gente fica engolfado, como fala das constelações, querendo resolver fazer para eles. Não, gente, ó, a vida é para frente. Eles tiveram a jornada deles, tem o caminho deles, a gente vai em frente. Cláudia, gente. nós vamos ter que fazer mais lives aí. Queria Vamos, que tu vamos, deixasse vamos trazer esse sugestões de... bem-estar, falar para as pessoas que é possível, né, Ricardo? É Exato. possível, sim, você construir uma qualidade íntima de vida. É possível. Inicie, tenha coragem, não é? Além dessa mensagem linda, que para mim é a mensagem mais importante que tu deixasse, coragem, né? Me faz lembrar aquele jornalista também do Bom Dia, que ele dizia, coragem, vamos lá, hoje é segunda-feira, coragem. Que livro tu pode sugerir, então, para as pessoas se conhecerem um pouco mais, ou para elas terem mais coragem, digamos assim, além dos teus, né? Pode até, inclusive, trazer alguns dos teus livros ali. E como que as pessoas podem, de repente, se quiserem escrever um livro, se tu ajuda também a escrever livros e tudo mais, eu vou precisar pegar umas dicas contigo também. Eu quero escrever um livro, ainda não tenho a menor ideia nem de como. Não, com certeza. Escrever hoje para mim também é uma terapia, né? Porque como jornalista eu já era observadora, como escritora você, além de observadora, você também é muito ouvinte das histórias dos outros, a história da vida. Então, assim, muitos livros, com certeza, desde cedo me fizeram muita companhia. O primeiro, eu também eu me especializei em filosofia, né? Então eu gosto muito de filosofia. E tem um filósofo brasileiro, Huberto Roden. Eu não sei se você já ouviu falar, o professor Ainda não. Huberto. E ele o primeiro livro dele que eu li chama-se Jesus o Nazareno, porque eu gosto da figura de Jesus sem o cunho religioso, do grande profeta que ele Sim. foi. Ele aqui no Ocidente, ele dividiu a história. Não vou entrar no mérito dos interesses, não vou entrar, mas ele dividiu uma história entre antes e depois. Então, a forma que esse filósofo descreve aquilo, eu falei, nossa, eu penso dessa forma, né? Essa coisa mais crística, universalista. Então, eu trouxe até aqui alguns, separei, né? Dever de Ó, casa, né? Eu vi as outras lives que você perguntava para as pessoas. Então, assim, tem a metafísica do cristianismo, excelente para quem realmente quer dar esse passo do entendimento
e desmistificar, tirar a religião também do professor Huberto Roden. De Alma para Alma, gente, dele também. Assim, esse livro ele acolhe a minha alma quando eu aprendo que todos os meus erros me trouxeram também até aqui. Não foram só as minhas vitórias, mas todos os meus erros. E claro, aí começa a sequência dos meus, né? Esse aqui foi um dos primeiros, que eu falo muito da experiência do câncer, que está ao contrário, mas o nome dele é o Avesso Revirado, ele vai ser editado novamente, que ele já esgotou. Esse aqui que é o mantra. Apenas seja feliz, Ricardo. Sim. Ah, mas pô, eu tô devendo, pô, apenas seja feliz também. Você vai conseguir, se equilibra, tem a disciplina, tem o seu trabalho, se reinvente. Então, assim, são livros que estão disponíveis lá, aqui no link da minha bio. E o último, que eu gosto muito, o Filho Querido, Caminhando com Ele. São histórias espirituais. Os dois são textos também sobre autoconhecimento, sobre alegria de viver, sobre confiança, sobre coragem, Ricardo. Então, assim, eu transformei muito dessa história em textos e o mais bonito é como as pessoas reagem. Eu recebo comentários, mensagens falando assim, Cláudia, você está dentro do meu guarda-roupa, do meu armário, porque eu abri o seu livro e você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Eu falei, é a vida. É isso A aí. vida, quando a gente entrega, ela também devolve. Mude a sua entrega, não é assim, Ricardo? Mude a sua Exato. entrega. É isso, Tenha meu querido. coragem, confia, né? Tenha coragem, isso aí, confia. Não, mas eu não estou vendo, não tem problema. Vai. A vida também é movimento. Movimento disciplinado, estudado, coerente, não é movimento de looping de. Não, esse não. Que maravilha, tá? Encerramos aqui com essa mensagem final maravilhosa. Cláudia, muitíssimo obrigado pela tua presença, pelo teu conhecimento, pelo teu expertise, pela tua experiência, forjando o teu design humano. Exatamente esse é o nosso propósito aqui na Splendor Brasil, onde a gente, na Arena de Experiências, procura trazer experiências para que você possa se inspirar e transformar o seu design. Perceber que sim, é possível, cada um de nós tem uma história, mas essa caminhada eu preciso ter coragem de ir em frente e dar os meus passos, aprender a me conhecer. E quando eu me conheço, eu posso transformar, então, esse mundo maravilhoso em cada vez aquele plano que a gente tanto sonha e que está caminhando para isso. Gostaria das tuas últimas considerações, então, para a gente se despedir do pessoal. Sempre agradecendo, Ricardo, pelo teu convite, porque a crise sanitária antecipou tendências, né? A gente pode conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo, mas antecipou também algumas situações que a gente não conhece as pessoas, e sempre é um risco, né? A gente chamar alguém que a gente. Então, assim, quando a gente confia nesse risco, olha novamente a coragem. Então, eu sempre agradeço isso às pessoas que me convidam. Obrigada por você confiou de alguma forma que nós teríamos um bom papo, uma boa conversa. E o que eu posso falar é o que eu sempre falo para mim. Continua. Eu sempre falo isso para mim. Ah, mas pô, preguiça, pô, mas não está dando certo. Continua. Sabe? Eu acho que toda a história, como escritora, eu sei que ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem lá o final dela. Então continua, sabe? Eu não sei em que momento da história as pessoas que estão vendo a gente aqui estão, mas continua. É bom, é possível, vale a pena. É isso, eu sempre falo isso, vale a pena. E nós somos Querido. esse grande livro, né? As páginas estão aí em branco para que possa escrever. E quantos livros forem necessários? Às vezes são capítulos que a gente precisa escrever só, ou outras vezes são livros. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho interessante, só para finalizar, Ricardo, a vida, eu não sei se eu disse, a vida não é uma linha reta, né, gente? Então, para eu chegar aqui, o Ricardo também deve. Às vezes a gente faz assim. É incrível. Nós somos. Eu olho e falo assim: meu Deus, por que eu não andei reto? Era só eu ter continuado. Não, a gente dava. Então, assim, mas, gente, todo mundo faz isso. Então, entra naquela coisa do auto-perdão, da autopaciência, do acolhimento e vai em frente. Ah, mas nossa, eu não enxergo as coisas. É um exercício diário, né? E aí vai chegar um momento que a gente vai andar mais retinho, sim, e a gente vai conseguir
Mas a gente também consegue ser feliz até nesses rodopios, é importante. É isso, meu querido. Obrigado a Muitíssimo todos. obrigado. Nossa, muita gratidão. Foi maravilhoso realmente esse encontro. Obrigado a todos que estiveram junto conosco, pelos coraçõezinhos, por estarem presentes, por comentarem, por participarem. E esse é o nosso objetivo. Quanto mais gente puder participar também juntos, mais a gente pode reverberar essa ideia, esse conceito, esse espaço de acolhimento para todos, onde a gente possa se conhecer e transbordar mais e mais desses designs. Na semana que vem nós estaremos com a Lisiane e com a Aparecida na terça e na quinta-feira, trazendo mais experiências aí reveladoras também. Continue, nos siga, curta, comente, compartilhe. Esse é o nosso objetivo juntos, para que a gente possa criar essa grande comunidade, essa grande tribo, a gente se pertencendo, compartilhando mais experiências e querendo a evolução de todos, através da minha, da tua e a de todos nós. Cláudia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que estiveram junto conosco. Beijos e abraços, uma ótima tarde. Cláudio lá do Japão, tamo junto. Perfeito, perfeito. Até semana que vem, então, na terça-feira e segunda-feira, para quem quiser, temos práticas, 7 horas da manhã. Federico Cohn nos guia no programa Bem Viver, com algumas práticas de meditação, respiração, para que você possa se conhecer mais e mais. Beijo e abraço. Fui! Tchau, Cláudia! Beijo. Tchau.